Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Mais uma noite nós estamos aqui para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Todos somos importantes na reunião, sempre frisamos isso. Podemos mentalizar pessoas que nós conhecemos, que precisam de ajuda, que não têm essa oportunidade. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Então, juntos nós somos mais. Essa é a verdade. Porque muitos, nesse momento, necessitam realmente de ajuda. Estamos vivendo uma época em que os conflitos íntimos estão cada vez mais acelerados. E que bom que nós estamos aqui. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito bem-vindo e muito obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade, então, no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no terceiro livro, Leis Morais, no capítulo 5, Lei de Conservação. Instinto de conservação. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Olha só, tem um livro muito interessante do Gabriel Delane, chama Evolução Anímica. Nós vamos ver como que se processa isso que nós estamos vendo aqui hoje, esse estudo. Olha como que esse livro é um livro importantíssimo e que traz todas as informações que nós necessitamos para nos esclarecer em relação à nossa vida, porque aqui está falando da nossa vida. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Então, nós vamos ver um instinto de defesa dos animais. No homem, a gente já tem inteligência. Olha, se a gente pegar o livro Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, nós vamos entender como que se processou toda essa evolução. Esse instinto de conservação que começa. O espírito, nós já comentamos aqui que ele passa nas experiências do mineral, do vegetal, do animal para chegar no homem. Então, no vegetal, ele está ali praticamente adormecido. No vegetal, ele sente. Ele já tem uma certa afinidade, porque a gente vê que quando se planta as plantas da mesma qualidade se produzem mais. No animal, ele já desperta um pouco mais severo esse instinto e também já está despertando ali um pouco de sentimento. E no homem, ele já pensa, ele já é o pensamento contínuo. No animal, é um pensamento fragmentado. No homem, o pensamento já é o pensamento contínuo. Por isso que nós temos muitas interferências espirituais, porque nós não conseguimos parar de pensar. O pensamento nosso, ele é continuado. Então, muitos espíritos interferem no nosso pensamento, está também no Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, os terminais neurológicos do cérebro, existe ali intermitências. Como nós temos interferências espirituais, muitas vezes aquela conexão que nós não conseguimos realizar, uma entidade que está nos assediando realiza. Aí, muitas vezes, surge a convulsão. Mas isso é um assunto muito interessante que a gente pode conversar numa outra oportunidade. Tudo isso vem trazendo para nós dentro dos ensinamentos. Então, nós temos o reflexo condicionado, que Pavlov, ele fez uma experiência com os cães, acho que todos já viram a respeito disso. Então, esse reflexo condicionado é um instinto de defesa, porque muitas vezes, quando uma mosca ela vai pegar o nosso olho, maquinalmente a gente fecha o olho. É um instinto de proteção. Então, olha como que Deus é maravilhoso. Olha a divindade nas nossas vidas. Está dentro disso daqui. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É, por isso, que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás,
A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Olha só, como que Deus é inteligência suprema. Nós não pensamos, muitas vezes, que nós vamos deixar tudo aqui. Então, nós vivemos quase que só materialmente. Olha o que acontece. A preservação da vida é alguma coisa que todos nós temos. Então, muitas vezes, quando acontece um suicídio, nós temos interferências espirituais. Nós comentamos aqui sobre Marilyn Monroe, que está até num vídeo nosso. Então, nós vamos ver que as interferências espirituais, elas vão ficando cada vez mais severas, e a pessoa que já tem o pensamento suicida começa a fortalecer ainda mais. E ele acaba cometendo suicídio. Mas muitas vezes é um pouco amenizado do outro lado, porque ele teve interferências espirituais. Vamos pegar um livro muito interessante, do André Luiz, Os Mensageiros, capítulo 20, onde vai falar lá de defesa contra o mal. André Luiz e Vicente, eles recebem orientação de Alfredo. Alfredo, ele era o diretor daquela colônia ali, onde eles estão. Eles vão chegar numa casa, e nessa casa existe ali uma fortificação. Nós estamos falando do plano espiritual. Aí o André Luiz e o Vicente, eles ficam muito impressionados, porque existe ali barreiras elétricas de proteção. Existe uma espécie de armamento como se fosse canhões aqui da Terra. E o André Luiz, ele fica muito impressionado, que ele fala, porque a doutrina espírita, ela prega o quê? A preservação da vida, a paz, a mensagem de Jesus. Ele fala, mas como isso aqui? Esses armamentos são de verdade? São de verdade. Porque muitas entidades inferiores tentam invadir o nosso trabalho. Então é necessário. Só que não existe balas aqui, de metal nem de estanho. Aqui são umas armas que elas emitem uma espécie de choque, aonde dá a sensação de morte. Olha como que nós não entendemos praticamente nada do mundo espiritual. Aí o André Luiz, ele questiona, morte? Ele diz sim, a morte no corpo físico não mata só o corpo? Não é só o corpo que fica? O espírito não fica livre? O corpo morre, mas o espírito ele é imortal. A mesma coisa acontece aqui, dá uma sensação de morte, causa medo em todos os outros que estão assistindo esse processo, mas é só uma lesão do corpo espiritual. É a mesma lesão que muitas vezes nós cometemos através dos nossos erros no corpo físico. Nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual com aquilo que nós muitas vezes respeitamos no nosso corpo, principalmente através do suicídio. Nós ficamos do outro lado com a sequela e reencarnamos novamente com a sequela. Então nós levamos conosco e trazemos conosco. Por isso da necessidade da reencarnação. Por isso disso daqui. Aí, olha o fechamento desse capítulo. Emocionante esse fechamento. O Alfredo pergunta para os dois, porque estão impressionados realmente. Pergunta para eles, vocês já viram falar do santo e a serpente? Eles dizem, como assim? Uma lenda hindu? Isso está no livro, Os Mensageiros. Reza uma lenda hindu que, num determinado campo, existia uma serpente perigosa e muito venenosa. Quem passasse por ali, ela atacava. Só que um dia, um homem santo, passando por ali, que ele estava a serviço de Deus, quando a serpente veio atacá-lo, ele falou, minha irmã, você não pode fazer isso. Nós aprendemos que nós não devemos nunca agredir ninguém, nunca fazer mal a ninguém. E aí ela, envergonhada, se afastou, entrou numa toca. E ele continuou a jornada dele. E a serpente, ela resolveu mudar de vida. Ela pegou, mudou completamente a situação dela. Ela começou a ir no meio do povo, para ver se ela conseguia resgatar, porque ela já tinha agredido muitos. Só que aí, homens, mulheres e até crianças agrediam ela, com pau, com alguns instrumentos, e feria ela. E ela pegou e se escondeu, se refugiou. Passado algum tempo, esse mesmo homem passou por ali, naquele campo, e procurou a serpente.
encontrou ela lá dentro de uma toca, ela saiu, pôs a cabeça para fora e falou: minha irmã, o que está acontecendo com você? A partir do momento que o senhor me orientou a não atacar, a não agredir, eu tentei mudar a minha vida. Mas eles começaram a me machucar, então eu corri para cá, eu estou escondida. Ele falou: minha irmã, houve um erro da sua parte. Houve uma falta de compreensão da sua parte. Eu disse para você não atacar, mas eu não disse para você não se defender. Por quê? Daqueles inimigos ferrenhos, daquelas pessoas agressivas, nós precisamos nos defender. Livro do André Luiz, Chico Xavier. Olha para vocês verem. Então nós não devemos agredir ninguém, mas o nosso instinto de conservação nós precisamos preservar. Então, por exemplo, se eu sei que num lugar é muito perigoso, por que eu vou arriscar a minha vida passando por ali? Se eu sei que se eu pular de um despenhadeiro e eu não tenho aptidão para tal coisa, por que eu vou fazer isso? Se eu sei que se eu entrar num ringue com a pessoa que luta boxe e eu não sei lutar, eu vou entrar para quê? O instinto de conservação. Então, muitas vezes nós abusamos daquilo que Deus nos forneceu, mas o instinto está dentro de nós. Então, nós devemos realmente respeitar e usar. E com a doutrina espírita fica muito mais fácil, porque vai dar um direcionamento na nossa vida. Nós vamos entender a lógica de nós estarmos aqui na Terra. Eu fico muitas vezes muito impressionado, viu, Ed? Porque eu vejo pessoas, eu também sou um pouco materialista, mas eu vejo pessoas que só vivem pela matéria, que tem muita coisa, que não faz nada e que são egoístas. Isso está no Livro dos Espíritos. Então muitas vezes a gente pensa só na gente e nós vamos envelhecendo. E depois dos 70 anos nós não podemos exigir muita coisa. Eu já cheguei nessa fase aí. E aí a gente já começa a pensar um pouco mais. Muita coisa a gente pensa, eu poderia ter feito diferente, mas já foi. Então o momento é agora, é hoje. Raul Teixeira tem uma palestra muito interessante. O passado e o futuro não existem, porque o passado é hoje. Nós estamos hoje resgatando o passado. E o futuro vai depender do que nós fizermos hoje. E nós podemos falar do nosso futuro espiritual, porque a matéria vai ficar aqui. Mas e depois? Porque se nós não acreditássemos que a vida continua, que o espírito é imortal, nós não estaríamos aqui. Jesus não estaria nos assessorando, Jesus não traria para nós tudo aquilo que ele trouxe no Evangelho. Olha que coisa boa a doutrina espírita para nós. Vamos lá. Meios de conservação. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Sim, e se não os encontra é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. E nós valorizamos muito o supérfluo. Nós sofremos por causa de coisas que às vezes nós nunca vamos usar. Aí eu lembro muito que eu fui visitar uma mulher muito abastada em Campinas, há muitos anos atrás. E eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. A casa é muito grande, ela tinha ficado viúva. E aí era coisa para todo lado. Aí eu falei, essas coisas em cima do guarda-roupa, isso aí eu fui no México e trouxe. Eu falei, mas que coisa interessante. Ele falou, não sei por que serve, mas eu trouxe, eu achei bonito. Eu trouxe, está em cima do guarda-roupa, uma série de coisas. E a gente tem isso dentro de casa. Mas por quê? Porque nós nos apegamos aqui. Aí, quando a gente morre, muitas vezes a gente vem atrás, vem buscar. Nesse mesmo livro, nós vamos contar mais duas histórias interessantíssimas, que acho que não vai ser hoje. Vocês vão ver como que as coisas materiais, elas nos prendem. E nós vamos ver como que o Alfredo, ele vai direcionar para as pessoas, para os espíritos que estão desencarnados ali, ligados ainda à fazenda, a objetos. Nós vamos ver a inteligência dos espíritos superiores. Eles não violentam o nosso pensamento, eles nos instruem. É a mensagem da doutrina espírita. Porque a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem?
é que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também, ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Olha que coisa interessante. Jesus. Existia um homem que ele tinha feito uma colheita muito boa. E aí ele começa à noite, a hora que ele vai dormir, ele fala, bom, eu vou construir mais tanto celeiro, eu vou fazer isso, fazer aquilo, porque minha produção foi muito boa. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante, louco, essa noite pedirão tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Está dentro disso aqui. Muitas vezes a gente joga muita coisa fora, e muitos não têm o que comer, mas nós estamos num planeta de prova e de expiação, nós não podemos esquecer isso. A cada um segundo o seu merecimento e segundo suas obras. Então, muitas vezes a pessoa está aqui, né? Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. Muito interessante. Cornélio Pires, Chico Xavier. Coisas dessa situação que nós estamos vendo aqui hoje. Olha só, um dia, num sonho ao pé do gado, o Espírito falou para Iotatão, meu filho, pega a enxada e cava o chão. Tens contigo um tesouro abandonado. Ele cavou 2 anos no cerrado, mas nem ouro nem prata, tudo em vão. Desenchabido foi para a sessão e perguntou ao irmão Conrado, irmão, que faço do meu sonho? Minha riqueza perdida, onde estará? Mas o Espírito respondeu, meu filho insiste, sua riqueza é teu chão, parado e triste. Semeia em Iotatão, plantando dá. Olha só, muitas vezes nós queremos facilidade. Às vezes a pessoa mora num lugar que dá para ele plantar um pé de mandioca, dá para ele plantar um canteirinho de alface, mas não planta nada. É só mato. Essa é a história. Cornélio Pires, através de Chico Xavier. Então, olha só para vocês verem. Por que a terra ainda é um plano de sofrimento, de expiação e de prova? Então, vai ter muita coisa. Mas, se a gente não se ajustar, a gente volta para o plano espiritual e aí talvez nós não vamos ter mais oportunidade de reencarnar na terra. Novamente, Jesus. Os mansos e os humildes herdarão a terra. Precisamos analisar, será que nós somos mansos? Será que nós somos humildes? Será que nós temos direito em herdar a terra? Isso quando a terra passar desse plano para um outro, como tem muitos mundos superiores. Então é tudo uma questão da gente analisar. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã e a razão para lastimar-se de estar desprovido quando vem o tempo da escassez. Em verdade, eu vou-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Aqui está matando o assunto que nós estamos comentando aqui. Então, se a gente souber usar, não vai faltar. Nunca vai faltar. Esse livro ele tem 1018 questões sobre a vida, sobre tudo que nos acontece. Vai falando de superpopulação, de falta de uma série de coisas, e Deus provê a tudo. Está aqui, quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias. Porque muitas vezes realmente é fantasias. Coisas que a gente poderia aproveitar, entram naquilo que nós comentamos. Hoje nós temos um pouco mais de experiência, nós começamos a lamentar muitas coisas que nós fizemos lá atrás. Já foi. Então é agora. Se nós temos o conhecimento, se nós estamos entendendo a doutrina de Jesus, se nós estamos aqui é porque nós queremos a nossa vida melhor.
Então, nós devemos ser cautelosos. É uma série de coisas que a gente pode fazer diferente. E aí vamos pegar o Chico Xavier. A gente não pode mudar o passado, mas pode fazer daqui para frente alguma coisa melhor. Essa é a mensagem. Esse assunto vai continuar na semana que vem. Nós vamos citar ainda mais 2 histórias interessantes que vocês vão ver que está dentro da nossa vida, dentro daquilo que nós estamos vivendo, principalmente na época de hoje. Nós estamos com muito conflito hoje na nossa situação, no país, no mundo inteiro. Nós estamos vendo. Então, mas Deus é que está no comando. Então nós devemos ter fé, ter firmeza, porque Deus está no comando e Deus é nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Cada um faz o seu pedido mental. Agora é aquela hora da gente usar o nosso pensamento para auxiliar, que é a coisa que nós temos mais preciosa, é o nosso pensamento. Vamos buscar Jesus agora no nosso íntimo, dentro de cada um de nós. Quero agradecer vocês pela tolerância, mas não tem jeito, eu me entusiasmo e quando a gente fala de desprendimento, que falou aqui, né, do necessário e supérfluo, a gente não pode esquecer do Dr. Bezerra de Menezes, que morreu pobre, um médico, Chico Xavier. Olha só para vocês verem, a gente valoriza às vezes muitas coisas. O Chico Xavier, quando ele psicografou o livro Paulo e Estevão, vendeu tanto que a Federação Espírita Brasileira deu um exemplar do Paulo e Estevão para o Chico Xavier, cravejado de diamante. Valia uma fortuna aquilo lá. E aí o Chico Xavier estava com o livro e uma pessoa veio pedir dinheiro para ele. Estava passando fome, precisava comprar remédio. Ele não tinha dinheiro, ele olhou o livro e falou, deve servir para alguma coisa, e deu o livro para a pessoa. Olha para vocês aí, o desprendimento. E muitas vezes a gente não dá nem um copo d'água, né? Ele deu o carro também que ele ganhou. Deu um carro para um verdureiro. Ele ganhou esse carro e tinha um verdureiro que ele vendia verdura para o Chico Xavier e ele fazia mais barato, porque normalmente quando a verdura ela vai ficando um pouco mais murcha, então tem que vender mais barato, senão acaba jogando fora, né? E o Chico Xavier comprava tudo, porque ele tinha uma instituição lá. E aí chegou o Fusquinha. Quando desceu o Fusquinha do caminhão, o verdureiro ficou doidinho. Falou, nossa, que coisa linda. E começou a admirar o carro e passava a mão no carro. O Chico Xavier falou, você gostou? Ele falou, eu gostei. Ele falou, pode ficar para você. Depois, se você quiser, você me dá algumas verduras aí. Ele falou, mas você vai me dar? Ele falou, eu vou te dar. Eu não tenho carro, então não vou dirigir mesmo. Olha para vocês aí, gente. Aí eu vou contar uma coisa para vocês do senhor José Rampazzo, daqui de Americana. Olha, a gente tem que tirar o chapéu. O senhor José Rampazzo, eu trabalhei junto com ele no hospital psiquiátrico, como um médium, tive muita amizade com ele. Quando nós abrimos os Ceareiros de Jesus, nós fazíamos campanha, a gente arrecadava sucata. Todo mundo sabe o que é sucata, então a gente saía procurando, catando. O senhor Rampazzo ficou sabendo? O senhor Rampazzo tinha um Corcel 2 na época, verde, e eu tinha borracharia. E ele foi lá e falou, Norinho, eu vou trazer para você todos os jornais que eu leio, o jornal que a turma do Centro Paz e Amor lê, e os copinhos descartáveis. E aí, toda semana, ele tinha um motorista particular. Olha a minha ignorância. Ele mandava o motorista lá, colocava o jornal lá num canto, os copinhos, tudo, e a gente ia vender, não dava nada, porque era uma mixaria. E um dia eu pensei, eu não falei para ele. Eu pensei, falei, puxa vida, o senhor Rampazzo paga um motorista particular. Sai de lá do Paz e Amor, da casa dele, que ele morava do lado. Vem aqui na borracharia, traz o jornal, traz os copinhos, que não dá praticamente nada. Vamos supor, hoje dá R$10, vamos dizer assim. Ele gastava 20 de combustível, né? Eu falei, será? Eu acho que ele está tomando prejuízo. Olha só para vocês verem. A próxima entrega ele foi junto com o motorista. Algum espírito deve ter falado para ele, porque não é possível. Ele chegou e falou, Norinho, eu sei que os copinhos não valem praticamente nada, mas é o que eu posso fazer por você, para ajudar. Ele falou, não se preocupa não, que eu pago por mês o motorista. E o combustível é barato. Então, venda o jornal, vende aí tudo que você tem que vender e não se preocupe.
esse tem que tirar o chapéu para ele. Viveu muito bem, tinha conforto, nós não devemos deixar o nosso conforto também. Mas nós podemos viver bem e não sofrer por pouca coisa. Só para a gente ir embora, que já estourei o tempo mesmo. Um jovem chegou na casa de um mestre, de um sábio, e ele viu que não tinha nada. O mestre estava ali sentado no chão. Aí ele falou para o mestre: cadê suas coisas? Aí o mestre falou para ele: cadê as suas? Ele falou: eu estou de passagem. O mestre falou: eu também estou. Muito obrigado, está encerrada a reunião.